Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido de poder falar do amor dEle, da Sua palavra. Para mim é um motivo de muita honra e de muita alegria. Amém, irmãos? Quero agradecer ao pastor Sandro, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Ao pastor Jorge, que Deus continue abençoando pela confiança. Aos irmãos que estão aqui juntamente conosco para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Sem delongas, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, que é o tema da Quinta do Clamor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos, prometo que não serei enfadonho com as minhas palavras, serei breve, mas trazer uma breve meditação aos corações dos irmãos. Amém? Creio que Deus tem algo reservado para os vossos corações e aos irmãos internautas também que estão juntamente conosco, creio que Deus falará aos vossos corações. Amém, irmãos? Êxodo, no tema capítulo 2, a partir do versículo 23. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém. Este capítulo, na verdade, eu achei muito interessante, porque entendemos, irmãos, que muitas das vezes Deus, Ele sempre vai nos usar e sempre vai nos mostrar algo no nosso deserto. O interessante, eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas muitas das vezes Deus, Ele nos usa nos nossos piores desertos das nossas vidas. É no momento de dificuldade, é no momento de tribulação, é no momento em que nada está favorável, Deus, Ele nos usa. É no momento de tribulação, e muitas das vezes de apontamento do inimigo contra as nossas vidas, que Deus, Ele quer nos levantar, que Deus, Ele quer nos usar. Recentemente eu tive uma experiência com isso. Meu pai, todos conhecem, pastor Dejailton, ele falou, prepara uma mensagem que você vai ministrar hoje. E eu falei para ele, pai, eu não estou bem. Não estou bem para ministrar. Dê uma outra oportunidade, um outro dia, eu não estou bem para ministrar. E aí na minha cabeça, não vai me dar oportunidade. E eu cheguei ali naquele culto, irmãos, acabado, dizendo espiritualmente, porque tem dias que viemos ao culto, que estamos cansados, desanimados, espiritualmente acabado, mentalmente, fisicamente, tudo afeta, o nosso corpo afeta, a nossa mente afeta, e aí nos sentimos cansados. E aí sentei no culto ali, comecei a adorar a Deus, comecei a glorificar a Deus, e aí quando do nada, o pastor me chama para ministrar, e aí, meu Deus do céu, o que eu vou falar? A gente até prepara, a gente deixa até um texto preparado. Mas aí eu tinha um texto preparado já,
Eu nem lembrava desse texto. E ali, irmãos, Deus começou a falar. No púlpito, Deus começou a me usar de uma forma tremenda pela sua graça e pela sua misericórdia, que ao mesmo tempo que a palavra estava entrando dentro do meu coração, Deus estava falando com a igreja. Então a palavra vinha até a mim, e eu chorava por dentro, e Deus falando comigo, e ali o gemido da minha alma, e Deus falava comigo. E eu sentia que não era eu falando, era o próprio Deus, através da minha boca, ministrando a palavra para o povo. Porque, querendo ou não, irmãos, independente da sua situação, se você chegar aqui com a palavra de Deus, ela será ministrada e será a palavra de Deus. Independente se você tiver caído, cabisbaixo, desanimado, se o pastor te dá uma oportunidade, ou se você tiver uma oportunidade de falar, fale, porque a palavra continua sendo a palavra de Deus. Então eu entendi ali naquele momento que no nosso deserto Deus ele nos usa. E para entender esse texto, eu comecei a ler e a reler. O livro de Êxodo, ele vai trazer a história de um povo que foi liberto. O capítulo 1 vai mostrar, que vai falar dos nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou na sua casa. E aí o livro do Êxodo, ele vai trazer aqui a história de um povo que foi para o Egito, mas que foi massacrado. Um povo que foi humilhado. Um povo que foi humilhado pelo faraó. Foi levantado um novo rei na cidade de Egito, e naquela época Egito era considerado uma grande potência. Nos dias de hoje, se fosse, era considerado como os Estados Unidos, que é a grande potência do mundo. O Egito era assim. E aí os egípcios puseram sobre o povo de Israel maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Então eles colocaram maiorais de tributos, ou seja, eles tinham que trabalhar noite e dia. E para os irmãos terem a ideia, eles não eram assalariados. Além de trabalharem noite e dia, não eram assalariados. E aí qual que era a ideia do rei do Egito? Vamos afligir esse povo até eles cansarem e desistirem e morrerem. Só que o interessante nesse texto aqui, maiorais de tributos, vai dizer que eles faziam tijolos e tinham que trabalhar noite e dia. E o interessante é que quanto mais eles trabalhavam, quanto mais afligiam aquele povo, mais eles cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E assim eles faziam amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, e que os serviam com dureza. Ou seja, quanto mais eles trabalhavam, quanto mais afligiam, quanto mais batiam, mais eles cresciam e se enfadavam. Ou seja, qual era o significado disso? O significado que era: a mão de Deus estava sobre o povo de Israel. Porque Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E não é diferente em nossas vidas e no nosso dia a dia. Quanto mais batem na gente, quanto mais nos afligem, a mão de Deus está sobre a igreja.
Aleluia! Então a palavra de Deus para os vossos corações e para a igreja que esta noite, aleluia, não se preocupe com a situação que o mundo está vivendo lá fora, aleluia, permaneça na presença, permaneça orando, permaneça jejuando, permaneça vindo dos cultos de terça, de quinta, aleluia, podem apedrejar a igreja, aleluia, mas a mão de Deus estará sobre a igreja, aleluia, porque quanto mais eles lançaram pedras sobre o povo, quanto mais eles lançavam serviço sobre o povo, mais eles cresciam e se multiplicavam. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre eles. E diante desse texto aprendemos uma coisa, que deserto é escola de crente, ou seja, Deus ele nos coloca no deserto para nos preparar para algo muito maior. Ou seja, nenhum deserto, aleluia, que você passa na sua vida, aleluia, é por acaso, é Deus querendo trabalhar no interior da sua alma. Aleluia, muitas das vezes você está conformado com a situação, muitas das vezes você está ali quietinho no seu canto, aleluia, não querendo talvez uma oportunidade, não, quero ficar aqui no meu cantinho, não, Deus muitas das vezes ele te incomoda em desertos e em situações para você entender que a mão dele está estendida sobre a sua vida e que você precisa trabalhar. E que você precisa trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. E aí o texto continua. E aí o rei do Egito mandou matar as crianças, homem. E aí ele mandou matar. Só que as parteiras, não obedecendo a ele, não matou. Por quê? Porque tinham temor diante de Deus. E aí o texto vai decorrer com o nascimento de Moisés. Moisés ele veio a nascer. E aí os irmãos conhecem a história e sabem que ele apareceu ali em um mar e a rainha e a filha, na verdade, a filha de Faraó ela desceu a lavar em um rio e encontrou um cesto. Quem estava naquele cesto era um bebê, Moisés. E aí a irmã de Moisés apareceu. E aí a filha de Faraó pediu para que levasse até a mãe para amamentar. E quando ele já tivesse adolescente, ele trazia-se de volta. E aí amamentou. E sendo um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e chamou o nome dele de Moisés. E o nome de Moisés, os irmãos sabem o que o significado é. Das águas o tenho tirado. E aí Moisés cresceu. Ele sabia que ele tinha um chamado exclusivo da parte de Deus. Ele vendo um egípcio matar um hebreu, ele tomou as dores, foi e matou o egípcio e o enterrou debaixo de uma areia. E a história vai dizer que Moisés fugiu com medo. E quando o rei foi atrás, Moisés já tinha fugido. E ali Moisés foi parar em uma cidade. E aí conheceu uma mulher chamada Porzípora. E aí se casou com ela. O qual teve um filho e chamou o nome de Gerson. Porque disse, peregrino foi em terra estranha. Ou seja, até em terra estranha, Deus, ele sempre vai nos usar. Sempre vai cuidar de nós. Nos piores momentos das nossas vidas e situações de nossas almas, Deus ele vai cuidar de nós. E aí a partir do versículo 23 diz assim a palavra: e aconteceu depois de muitos destes dias. Que dias?
Que dias que esse texto aqui está se referindo? Os dias da escravidão, os dias de tribulação, os dias de angústia, os dias de desespero, aleluia, os dias do deserto, os dias do apontamento. O povo estava sofrendo. E conjecturando a mim mesmo, talvez o povo até pensou: e cadê Deus? Cadê Deus para nos guardar? Cadê Deus para nos livrar dessa situação? Porque o povo já não aguentava mais. O povo estava sendo humilhado, apedrejado, caluniados, ensanguentados por tanto trabalho, por tanta agonia na alma. E aí o desespero tomou conta daquele povo. Sabe o que eles fizeram? Não reclamaram. O que eles fizeram? Suspiraram, aleluia, e clamaram a Deus. Aleluia. O que eles fizeram? Reclamaram? Não. O que eles fizeram? Reclamaram? Não. Eles clamaram a Deus. Ao invés de reclamarem, ao invés de murmurarem, dobraram os seus joelhos e clamaram a Deus. Aleluia. Se os irmãos entenderem, aleluia, a eficácia que é o clamor que você tem diante de você, diante da tua alma, aleluia, mediante qualquer situação, você sempre vai clamar a Deus. Sabe por quê? Porque o clamor move o coração de Deus. O povo clamaram. E o interessante nesse texto é que ele diz: e o seu clamor subiu a Deus. E o seu clamor subiu a Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei. Olha o que a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, aleluia, isso é palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, não é chamar A, não é chamar B, é chamar pelo nome de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele vem dizendo, se humilhar e orar e buscar a minha face, e sararei a sua terra. Eu, Deus, ouvirei e sararei a sua terra. Quando entendermos que o clamor move o coração de Deus, muitas coisas no mundo, no nosso Brasil, na nossa vida vai mudar. Porque o clamor move o coração de Deus. E o que significa a palavra clamor? Clamor quer dizer ato ou ação de clamar, bradar, dizer em voz alta. Aleluia, glória a Deus. Não é, irmãos, cai para nós que tem dias que dobramos os nossos joelhos, nem palavras saem da nossa boca. Quando eu digo nem palavras saem da nossa boca, é dobrar os joelhos e poder sentir Deus falando conosco. Poder sentir a voz de Deus falando conosco. Infelizmente, tem gente, irmãos, que não tem prazer, não tem paixão em clamar e em ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes prefere ir na casa do vaso para ouvir Deus falar.
Não estou dizendo que Deus não usa vaso. O que eu estou dizendo é, precisamos ter paixão, precisamos ter prazer de ouvir a voz de Deus. Precisamos dobrar os joelhos e clamar a Deus com um coração contrito e quebrantado. E cai para nós que não é todo dia, irmãos, que temos energias, muitas das vezes, para clamar. Mas Deus está dizendo, quando você dobrar os seus joelhos e clamar a mim. Irmãos, o clamor, ele vem aqui de dentro da alma. É quando aquela dor começa a te incomodar por dentro. Aleluia. E Deus do alto céus, aleluia, Ele ouve a tua oração. E para você clamar e para você falar, o interessante é que para nós, igreja do Senhor, falar com Deus, não precisamos subir, porque Deus, Ele está no alto. Deus, Ele está no sublime trono. Ou seja, não precisamos estar no alto, sublime trono, ao lado de Deus. Precisamos apenas nos curvar diante dEle para ouvir a voz dEle falar conosco. O segredo está em nos curvar diante de Deus. E a palavra vai dizer, e Deus ouviu o quê? O seu gemido. O que é a palavra gemido? A palavra gemido é espremir. Espremir o quê? O seu sofrimento. Ou seja, o povo aqui já não estava aguentando mais. Com tanta agonia. Tinha humilhado o povo, acabado com aquele povo. E o povo ali já não aguentava mais tanta angústia na alma, que eles gemeram diante de Deus. E é por isso que Deus ouviu o clamor daquele povo. Por quê? Porque o gemido daquele povo subiu até o trono de Deus. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aí os irmãos me perguntam, então quer dizer que Deus tinha esquecido daquele povo? Não. Deus não tinha esquecido daquele povo. Porque Deus, Ele sempre está presente, irmãos, em qualquer situação de nossas vidas, independente qual ela for. Deus, Ele sempre está presente em qualquer situação. Deus apenas queria ouvir o clamor daquele povo. Aleluia, irmãos, entendem isso? É Deus querendo ouvir o clamor da igreja. É Deus querendo ouvir o clamor do povo. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz: então vocês clamaram a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jonas capítulo 2, versículo 2 diz: disse, em meu coração, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Irmãos, Jonas, ele estava dentro das entranhas do peixe, e aí ele diz, do ventre da morte, ou seja, do ventre do peixe, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas, dentro do ventre, ele sentiu a morte de perto. Aleluia, então ele falou, de dentro da morte clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Quando de repente Jonas está dentro das entranhas daquele peixe, talvez ali foi um encontro, aleluia, de Jonas com Deus. Deus permitiu que Jonas sentisse a morte por perto, para ouvir o clamor de Jonas. E ali dentro daquela baleia, daquele peixe, Jonas começa a clamar a Deus. E aí ele começou a sentir a voz de Deus falando com ele. Quando de repente Deus começa a movimentar a baleia. Aleluia, aleluia, até o lugar aonde Deus ordenou Jonas a ir.
E Deus, Ele movimenta, irmãos, situações em nosso favor, quando clamamos a Ele. Deus, Ele movimenta, aleluia, situações quando clamamos a Ele. E Deus está dizendo aos corações aqui nesta noite: quando você clamar a mim, quando você começar a gemer de dentro da tua alma, eu vou mover algo ao teu favor. O clamor, a oração, ela gera intimidade com Deus. Então o povo ali clamou a Deus. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os o Deus. E não tente, irmãos, muitas das vezes, querer questionar a Deus, querer colocar muitas das vezes Deus na parede e dizer a Deus: eu fiz, eu orei e é nada, e até agora nada, Pai, e aí? E Deus está dizendo para a igreja que esta noite: eu preciso ouvir o teu clamor. Não é apenas uma oração rotineira, uma oração contínua, Pai, muito obrigado, amém, não, é o clamor, é o gemido da alma. É quando a situação não está favorável para você, e você entender que aquela situação é Deus criando para você voltar ao secreto com o Pai. Deus, Ele cria situações para que possamos voltar ao clamor diante do Pai. Quando o céu escurecer, é Deus querendo falar com você. Quando o desespero bate a tua alma e a angústia te consome, é Deus querendo intimidade com você. Quando não houver mais saída, aleluia, para a situação da tua alma, é Deus querendo intimidade com você, aleluia, e é somente na oração, e é somente no clamor que encontramos a saída. Lembra de Jó? Aleluia. Jó, ele passou por uma situação difícil, irmãos. Os irmãos conhecem a história. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu tudo. A esposa dele falou: amaldiçoe esse teu Deus e morre. Muita gente critica a esposa de Jó. Essa mulher, o que ela está falando? Irmão, mas pensa comigo na situação em que ele estava passando. Perdeu tudo, irmãos, perdeu filho, perdeu bens, perdeu gados. Jó, naquela época, era o homem mais rico da face da terra. E a mulher dele falou: amaldiçoe esse teu Deus e morre. E aí Jó, ele dobra o seu joelho e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que aí, se os irmãos forem atentarem mais para frente, Jó, ele começou a questionar a Deus. Jó, ele começou a perguntar para Deus, começou a colocar Deus na parede. Só que o interessante, irmãos, é que quando Jó coloca Deus na parede, quando Jó tenta bater de frente com Deus, Deus fala para Jó: ei Jó, vem aqui. E aí Deus começa a falar com Jó dentro de um redemoinho e disse, e ele disse assim: quem é esse que escurece os conselhos com palavra de conhecimento? Jó, cinge os teus lombos, Jó, como homem, e responde para mim. Cinge os teus lombos como homem, responde para mim. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus começa a perguntar para Jó. Se você tem inteligência, me responde. Aonde você estava quando eu fundei a terra? Quem pôs as medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre essa que estão fundadas as bases.
Quem assentou sobre a pedra da esquina? E aí Deus começa a questionar, a perguntar a Jó. E aí Deus fala, se tu é homem mesmo de verdade, me responde aí. E aí Jó, irmãos, ele não conseguiu responder. E aí ele disse assim, mais para frente, então respondeu Jó e disse, bem eu sei que tudo podes, aleluia, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora aqui te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele conheceu a grandeza de Deus. E Deus está falando para conosco aqui esta noite. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. É através do clamor, irmãos. É através do clamor que Deus, Ele vai nos ouvir. Deus está dizendo para conosco aqui esta noite. Eu sou Deus. Nada muda. Passam os anos, mas a minha palavra continua sendo a mesma. E a promessa que eu tenho para convosco ainda continua de pé. Por quê? Porque eu sou o Deus da promessa. Então entenda que o clamor, irmãos, move o coração de Deus. Amém? Que os irmãos fiquem com esta palavra nos vossos corações, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.